Tem gente que acha que trabalhar com marcas internacionais é coisa de grandes influenciadores com milhões de seguidores, tendo uma equipe, uma agência, estrutura, e eu também achava isso. Até começar a trabalhar com grandes marcas internacionais, ganhar em dólar e fazer tudo isso sozinha. E se tem uma coisa que eu aprendi em todo esse processo é que você não precisa ter nascido para isso. O que você precisa é entender como esse jogo funciona, e hoje eu vou te mostrar algumas coisas que eu faço para trabalhar com marcas internacionais há mais de 2 anos. E no começo eu nem sequer falava inglês, eu usava o Google Tradutor mesmo, a IA não era tão usada assim há 2 anos atrás. Pelo menos não no meu mundo. E eu sempre pedia para a marca que toda a nossa comunicação fosse através do e-mail, algo que facilitava também. E agora eu falo inglês, mas sinceramente, se você acha que isso é um empecilho para você começar, saiba que não é, porque eu mesma comecei sem saber falar inglês. E todo o conteúdo que eu gravava era em português. Então, se você chegou até aqui é porque você tem interesse em saber sobre esse assunto, já curte o vídeo, porque eu tenho certeza que ele vai abrir a sua mente, seja para fazer uma grana extra, para conhecer como esse mercado funciona, ou até mesmo mudar de profissão, assim como eu. E falando sobre isso, eu preciso te contar da onde eu vim, porque isso vai fazer muito mais sentido para você entender todo esse contexto. Antes de você achar que trabalhar com marcas internacionais não seja para você, ou que você precisa de milhões de seguidores, eu mesma comecei, e na época eu tinha apenas 5.000 seguidores. Eu acho que nem isso, porque eu lembro de ter 3.000 em uma rede, 2.000 e pouquinho em outra, e as coisas foram acontecendo. Bom, e para quem tá chegando aqui agora e ainda não me conhece, ou é a primeira vez que você chegou aqui no canal, eu sou engenheira por formação, e eu trabalhei um bom tempo nessa área. Eu trabalhei ali alguns anos tentando me convencer de que era aquilo que eu queria, porque afinal eu tinha estudado tanto, eu tinha me dedicado tanto, me especializado em algumas áreas, e eu já tinha uma certa experiência, uma carteira de clientes, e eu tentei me convencer a todo momento que não valia a pena mudar. Mas tinha algo dentro de mim que eu não conseguia ignorar. Eu gostava mesmo, era de criar. E dentro da engenharia eu conseguia criar, mas eu não conseguia usar todo o meu potencial criativo, toda a minha parte de comunicação, por estar ali dentro do escritório, não lidava 100% diretamente com a parte criativa e marketing e tudo mais. E até que em um momento eu tomei uma decisão que no começo parecia loucura, mas eu comecei a migrar as minhas áreas de conhecimento técnico para a área de comunicação. Eu fui estudando mais sobre esses assuntos, eu fui testando, entendendo como as redes sociais funcionavam e como eu podia me comunicar dentro dessas plataformas até eu criar o canal. E aí foi onde eu comecei a entender mais sobre esse mercado. Uma pausa para hidratação. E foi aí como muitas pessoas que estão aqui criando conteúdo, que estão no mercado digital, conhecem e começam a perceber lacunas. E eu percebi que existia uma lacuna enorme dentro de marcas internacionais, que queriam trabalhar com criadores brasileiros, mas a maioria das pessoas, primeiro, não sabia nem como entrar nesse mercado, muitas marcas não sabiam como começar a procurar esses criadores, e aquilo se tornou meio que um limbo, porque as marcas precisavam, os criadores também queriam, obviamente, quem não quer receber em dólar gastando em real, mas isso não se encontrava. E eu falo sobre essa procura porque eu sei que pode não parecer, e talvez você até nem perceba porque não aparece muito isso para você, mas muitas marcas que querem entrar no mercado brasileiro, elas procuram criadores de diversos nichos, de diversos segmentos, para divulgar a marca delas. Então hoje eu vou te mostrar como isso funciona sem romantizar, sem teoria, o que eu faço e o que eu já fiz de forma prática para conseguir entrar nesse mercado e, obviamente, ganhar uma moeda muito mais forte. Primeiro de tudo, o mercado de marcas internacionais para criador de conteúdo é muito maior do que parece. Sejam empresas europeias, empresas asiáticas e, inclusive, empresas chinesas estão constantemente procurando criadores para criar essas parcerias. O que falta na maioria das vezes não é a oportunidade, mas é o posicionamento. É saber aparecer da forma certa, no lugar certo
e estar preparado, obviamente, para essa oportunidade. E a primeira coisa que eu fiz e que mudou completamente a forma como as marcas me enxergam é criar um portfólio em inglês. E olha, aqui eu não tô falando de você fazer algo bonito, cheio de frufru e genérico, eu estou falando de um material com as suas métricas claras. Taxa de engajamento, o teu alcance médio, dados da audiência, exemplos de parcerias anteriores que você já fez, pode ser inclusive até com marcas nacionais. As marcas, elas não tomam a decisão por estética, elas tomam decisões baseadas em números. E se você tá pensando aí, ai Michelle, mas eu nunca tive uma parceria, pra que ter um portfólio? Calma. Eu criei esse portfólio e eu uso ele até hoje. Eu disponibilizei dentro de um template que você pode ter acesso também. Eu deixei o link aqui na descrição para você conhecer esse portfólio interativo, colocar as suas informações e obviamente tem tanto a versão em inglês quanto a versão em português para facilitar. Mas e para que ter um portfólio em inglês? Como que eu vou chegar nessas marcas? Calma, que é isso que vem agora nos próximos passos aqui desse vídeo. Então não se preocupa, escuta e fica aqui comigo até o final. Depois de escutar, você vai poder tomar suas próprias decisões. Segunda etapa, precifique em dólar e não em real. Quando acontecer, e vai acontecer de alguma marca internacional te procurar, é um dos erros que eu mais vejo os criadores cometendo. A pessoa manda uma proposta e a primeira coisa que o criador faz é converter para real para ver se aquilo vale a pena. Então não faça isso, porque quando você converte, você começa a precificar o teu trabalho baseado na realidade brasileira. E é aí que você cobra menos do que deveria, porque quando você converte, aquele conteúdo, aquele material já parece caro demais. Mas o mercado internacional, ele tem um outro padrão de valor, e o que parece ser muito para você, às vezes é o mínimo que aquela campanha, aquela marca está oferecendo para esse criador. Por exemplo, imagina que você fala sobre culinária dentro do seu conteúdo e uma marca te procura para divulgar os produtos deles e eles pedem 2 vídeos para você apresentar esses produtos. Ao invés de você só responder, o meu preço é X por X vídeos. Não faça isso. Primeiro de tudo, questione. Pergunte para eles, para que eles vão usar aquele conteúdo, em quais plataformas, se é só para publicar dentro do seu perfil, para quais redes sociais, se é mais de uma, eles vão usar para fazer anúncio esse conteúdo, por quanto tempo isso ficará no ar. Um lembrete importante. Pergunte se eles vão usar a sua imagem para colocar nas redes sociais deles ou em outras plataformas. Por quê? O direito de uso da sua imagem também agrega no seu cachê e muito. E tudo isso deve sim ser cobrado, porque lembre-se, você está atrelando a sua imagem a uma marca, a uma empresa, e isso pode ficar por tempo indeterminado na internet. Valorize o seu trabalho. Nada de vender o teu conhecimento a preço de banana só porque você ficou impressionada com a quantidade de zeros ali depois que você converteu. E existem muitas marcas ainda, infelizmente, tanto nacionais quanto internacionais, que exploram o criador. Oferecem ali $50 para você fazer um vídeo e querem a produção de milhões. Não façam isso, não desvalorizem o teu trabalho e a tua hora. A próxima sugestão é monitorar as hashtags do seu nicho em inglês. Essa dica pode parecer bem simples, mas além de funcionar tanto no Instagram, no TikTok, as marcas estão investindo em criadores e elas usam as hashtags para segmentar essa campanha. Pesquise hashtags relacionadas ao que você cria, mas em inglês. Ok, Michelle, pesquisei, mas e agora? O que fazer com isso? Você vai anotar as marcas que estão aparecendo, quais marcas estão engajando, comentando, quais estão repostando os criadores de conteúdo. Essas são marcas que já têm um mindset de trabalhar com influenciadores e criadores de conteúdo ao redor do mundo. Se você cria conteúdo e é influenciador, você já deveria saber como fazer uma pesquisa simples de mercado, e isso é uma pesquisa de mercado. E infelizmente, muitas pessoas que ensinam sobre o mercado de influência, UGC e vários outros nichos ainda usam ferramentas antigas, formas antigas, mas vocês precisam se atualizar. E quando você encontra uma marca assim, por favor, você não vai até ela e vai ficar mandando uma mensagem genérica, copia e cola ali que você fez na inteligência artificial.
estude sobre a marca, entenda o posicionamento, entenda qual é a proposta dela, e aí sim você consegue criar uma ideia ou até mesmo uma breve sequência de conteúdo que vai acrescentar para essa marca. E agora um dos pontos mais importantes aqui desse vídeo, e provavelmente você ficou nele só por causa disso: como encontrar o seu primeiro cliente internacional. Sim, o mais temido, mas o ouro que quase ninguém usa direito, o LinkedIn. Ele é uma mina de oportunidade para você que quer trabalhar com marcas internacionais. Tem vagas, projetos pontuais sendo publicados todos os dias e que rendem uma boa grana extra em uma moeda mais forte que o real. E é claro que para isso você precisa fazer o mínimo, que é ter o perfil em inglês, talvez até o teu portfólio linkado a esse perfil. E como eu já expliquei na primeira sugestão da importância do portfólio, porque a marca ela não vai contratar alguém cujo perfil esteja 100% em português, até porque provavelmente se o recrutador que está procurando o criador para essa campanha, ele é falante de inglês ou entende de inglês, ele vai pesquisar em inglês. E aqui vem o pulo do gato: não esteja só de corpo presente em uma rede social, mas você pode interagir, você pode comentar posts relevantes do seu nicho, seguir marcas que você deseja trabalhar, seguir pessoas do marketing dessa empresa. E anota isso aqui: crie presença antes de pedir uma oportunidade. Outra coisa que eu aprendi e que é fundamental, mas poucas pessoas falam: quando você começa a receber em dólar, a forma como você recebe esse dinheiro importa e muito, porque quanto menos taxas você pagar, melhor é. Eu atualmente uso tanto a Revolut quanto a Nomad, e eu deixei o link delas aqui embaixo na descrição. Você consegue receber em dólar ou em outras moedas e com uma taxa bem menor do que esses bancos tradicionais cobram. E sim, isso faz toda a diferença no final do mês, quando você soma ali todas as transferências e percebe que você não está deixando dinheiro na mesa só por falta de ter uma estrutura básica financeira ou até mesmo usar a ferramenta certa para você receber esse dinheiro. E essa aqui é uma das últimas sugestões práticas que eu anotei para esse conteúdo, mas a que mais impactou no meu negócio. Quando você consegue o seu primeiro cliente internacional, o trabalho não deve terminar quando você faz a entrega. E escuta o que eu tô te falando. Eu moro na Europa atualmente e acredite em mim, os criadores de conteúdo aqui, eles não oferecem 1% do que os criadores de conteúdo que estão no Brasil oferecem. Primeiro, porque o mercado aqui é um pouco mais atrasado. Eles têm uma forma de trabalhar um pouco mais lenta também, e isso de modo geral. E não, isso não é uma crítica, mas eu estou mostrando lacunas e oportunidades de mercado que os brasileiros podem e devem aproveitar. Até porque nós somos muito mais criativos também. E se você prestar atenção nisso que eu vou te falar agora, você terá um diferencial ainda maior do mercado, seja para trabalhar com marcas internacionais ou nacionais. As marcas que tiveram parceria comigo de longo prazo são aquelas marcas que eu construí um relacionamento real. Eu mando relatório depois de cada entrega, eu apareço trazendo ideias, sem essas marcas me pedirem muitas vezes, eu sugiro melhorias nesses projetos, eu me interesso genuinamente pelo crescimento da marca, além daquilo que eu fiz. Pode parecer algo muito bobo, mas no final do ano eu mando um e-mail de Natal, de Feliz Ano Novo para os meus parceiros. Se é uma única pessoa que fez todo o marketing junto comigo dessa campanha, eu anoto a data de aniversário dessa pessoa, eu crio um relacionamento para que ela lembre de mim. E acredite, a gentileza é sim lembrada em uma mesa de negócios. E isso é muito raro, porque a maioria dos criadores entrega o conteúdo, some, mal envia as métricas da campanha, mal se interessa pela marca em si, só quer entregar e receber o dinheiro. Mas quando você fica e agrega, você se torna um criador insubstituível para aquela marca. E quando um bom cliente te considera insubstituível, que só você sabe fazer aquilo, ele não fica procurando outras alternativas. Quando tiver uma próxima campanha, ele lembrará de você. E além do conteúdo com essas marcas, eu também acabo participando de campanhas nos bastidores, seja para desenvolver ideias criativas, para a marca divulgar os produtos, as soluções,
ou até mesmo indicar outros influenciadores que fazem mais sentido para aquela marca em específico. E por que eu decidi trazer um pouco da minha jornada lá no começo, para te mostrar que eu não vim de um lugar lógico. Mas se tem uma coisa que a engenharia me ensinou, é que todo sistema, por mais complexo que ele seja, ele tem uma lógica por trás. E o mercado internacional, assim como o nacional, também tem. E não se preocupe, você não precisa falar inglês perfeito, você não precisa ter milhões de seguidores e nem ter nascido no lugar certo, mas você pode se posicionar da forma correta a partir de agora, entendendo um pouco mais sobre o que eu te falei aqui, mostrar o teu profissionalismo, seja através de uma rede social, seja através aqui do YouTube, de vídeos e, obviamente, se fazer ser visto dentro daquilo que você faz. Não importa o nicho, não importa qual mercado você esteja, apenas comece. E se você quer uma direção para começar, eu vou deixar o link do template do portfólio aqui embaixo na descrição para você poder acessar e dar esse pontapé inicial dentro desse universo. Eu trouxe os pontos principais, tentei ser o mais breve possível aqui dentro desse conteúdo, mas se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você já pensou em trabalhar com marcas internacionais, também comenta aqui. E se você quer que eu traga mais temas assim, mais explicados, mais detalhados, considere se inscrever no canal. Eu vou deixar um próximo vídeo aqui com uma boa sugestão para você assistir também. Até mais, tchau, tchau!